Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Quero compartilhar alguns versículos da Palavra de Deus na segunda carta que escreveu São Pedro, no capítulo 3. Primeiramente o versículo de número 3, que diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Vivemos num tempo em que as pessoas não respeitam uns aos outros, não respeitam o pensamento, não respeitam as ideias, não respeitam as religiões. Pelo contrário, as pessoas zombam de tudo e de todos, escarnecem de tudo e de todos. O verso 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então Pedro está se referindo aos escarnecedores que escarnecem daqueles que acreditam na volta de Jesus, daqueles que esperam, daqueles que ensinam, daqueles que pregam sobre a volta de Cristo. Esses escarnecedores estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E dizem mais, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como se nada novo estivesse acontecendo, nada novo existisse, que a essa esperança, não é, que os cristãos, os religiosos têm da vinda do Messias uma segunda vez para buscar aqueles que são salvos, fosse uma utopia, fosse algo ilusório. E por isso escarnecem. No versículo 5 diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da palavra de Deus. Os céus e a terra vieram a existir pela palavra de Deus. Como nós vemos no livro do Gênesis, quando o Senhor fala, né? Quando na narrativa tem lá, e disse Deus, haja luz e houve luz, e assim sucessivamente até o sexto dia, quando Deus cria o ser humano. No verso 6 diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Fazendo uma referência aqui ao tempo de Noé, quando o ser humano se depravou de tal forma que Deus arrependeu-se de tê-lo criado. Foi preciso Deus fazer o que fez, pela corrupção, pela imoralidade. Mesmo Deus amando a humanidade, as pessoas não queriam aproximar-se dele. As pessoas não queriam retornar a ele. E Deus escolheu um homem e sua família, um homem justo, o justo Noé. Escolheu aquele homem e sua família. E através dele, perpetuou a humanidade na terra. E tudo mais foi destruído pela água, como disse o texto. E o verso 7 que diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, que pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Pedro está dizendo que aquilo que nós conhecemos do mundo está entesourado, está guardado para o fogo. Percebendo aí que o primeiro juízo de Deus veio com o dilúvio, com água. E agora o juízo de Deus vem, segundo Pedro, com o fogo. Assistindo os telejornais e vendo aí a situação das queimadas, não só no Brasil, na Amazônia, no Pantanal,
e outros países, me veio à mente esse texto e me fez refletir sobre isso. Quando ele diz que os céus e a terra estão entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A destruição é dos homens ímpios, porque aqueles que pelos méritos de Cristo se tornaram justos e por ele foram justificados, tornaram-se filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, tendo direito à vida eterna e à salvação. E como disse Jesus, não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida. Que possamos ser aqueles que passaram da morte para a vida, aqueles que receberam a Cristo no coração e que não passarão por este juízo de condenação pelo fogo, mas que estaremos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a fazer parte desse povo que acredita que Cristo virá. E que possamos, com o coração alegre e com ansiedade no coração, pela sua volta, para estarmos com Ele. Deus te abençoe e até breve.